Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 27 para vocês aí do oitavo ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar um passeio pelo hemisfério norte do nosso continente e conhecer o basquete da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquetebol. Nós vamos conhecer as diferenças entre a NBA e a FIBA, a Federação Internacional de Basquete, bem como compreender, como o basquete norte-americano movimenta bilhões de dólares por ano e uma das indústrias mais lucrativas, estrelada por atletas por mais de 2 metros de altura. E esse daqui é o logotipo da NBA, gente. Bem, e vamos entender, a sigla NBA, a gente pronuncia, é tão popular, é tão famoso na televisão que a gente até já pronuncia em inglês, O NBA, que como a gente pronuncia NBA, ela significa National Basketball Association. Na tradução, Associação Nacional de Basquetebol. E ela é a maior liga de basquete do mundo. O campeonato ele reúne 30 times, sendo 29 times dos Estados Unidos e um representante do Canadá, o Toronto Raptors. Bem, gente, todo mundo sabe que a NBA é uma das ligas de basquete, a liga mais famosa do mundo, O basquete norte-americano, para quem acompanha um pouquinho de esportes, a gente sabe que ele são equipes temidas e são campeonatos muito competidos, muito competitivos, muito acirrados, o nível de treinamento desses atletas está muito acima do resto do mundo, A NBA ela foi fundada em 1946. Em sua primeira versão, a liga era chamada de Basketball Association of America, BAA, e contava com 11 times. Eles eram o Boston Celtics, Chicago Stags, Cleveland Rebels, Detroit Falcons, New York Kickboxers, Philadelphia Warriors, Pittsburgh Ironmen, Providence Steamrollers, são esses nomes aí, pessoal? St. Louis Bombers. E essa aqui é um cartaz antigo, provavelmente convidando o público para presenciar algum jogo, Nova York contra Toronto, contra aquele time lá do Canadá. Bem, gente, a primeira partida da história da NBA foi disputada em 1º de novembro de 1946, em Ontário, uma cidade do Canadá, entre o Toronto Huskies, e o New York Knicks. Já o primeiro campeão da liga foi o Philadelphia Warriors, com vitória sobre o Chicago Stags por 4-0, 4-1 na série decisiva. Apenas em 1949 a liga passou a ser chamada de National Basketball Association, NBA. Isso depois de a BAA absorver equipes de outra liga de basquete dos Estados Unidos, a National Basketball League, NBL. E aqui também uma equipe antiga de basquete. Interessante, pessoal, nessa época era todo mundo, claro, o basquete ele foi muito popular, principalmente entre a população negra dos Estados Unidos. A nova liga ela contava com 17 franquias, mas o número de participantes foi reduzido até chegar a 8 na temporada de 1953 e 1954. New York Knicks, Boston Celtics, Philadelphia Warriors, Minneapolis Lakers, Rochester Royals, bem, essas equipes aí, Todas essas franquias seguem a NBA, ainda que só o New York Knicks e Boston Celtics sigam a mesma sede. Durante as décadas seguintes, o NBA passou por fases de expansão até chegar ao formato atual, com 30 franquias. Como funciona a NBA? Os 30 times da NBA são divididos entre duas conferências, A Conferência Leste e a Oeste. Ou seja, as equipes são distribuídas de acordo com a localização geográfica. Cada conferência ela tem 15 equipes e que compõem 3 divisões com 5 representantes. A Conferência Leste,
A Conferência Leste do NBA, ela conta com a divisão do Atlântico, a divisão Central e a divisão Sudoeste. Divisão Atlântico, ela contém times como o Boston Celtics, o Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76, Toronto Raptors. A divisão Central, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers. Gente, que engraçado, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu adorava usar os bonés e camisetas de alguns times, né? Era muito popular também a gente usar, quer dizer, a gente usava dos times de futebol do Brasil, mas também era muito popular os times de basquete norte-americano, como os times de beisebol também, né? E nós temos essas três divisões com esses times, né? A divisão central com Chicago Bulls, muito famoso. A divisão sudeste com Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic, também equipes muito conhecidas, né? Conferência Oeste. Na Conferência Oeste da NBA estão as equipes da divisão Noroeste, divisão do Pacífico e divisão Sudoeste. Então, ou seja, são várias regiões. Deve ter tanto time de basquete lá nos Estados Unidos, que nem aqui no Brasil está cheio de time de futebol. Então eles vão fazendo divisões dentro de divisões. Bem interessante, né? E a divisão Noroeste, nós temos o Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers. Divisão Pacífico, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers. Los Angeles Lakers, que é uma equipe bem famosa também. E na divisão Sudoeste, Dallas Mavericks, Houston Rockets, New Orleans Pelicans. Nossa, eu adoro esses nomes também, gente. Os Pelicanos de New Orleans, de Nova Orleans, né? E aqui nós temos o mapa dos Estados Unidos com essas divisões aí, com essas separações, ajuda a gente a dar uma visualizada, né? Esse país é bem grande, viu, pessoal? Bem, qual é a forma de disputa da NBA? Para chegar até o título da NBA, o campeão, ele tem um longo caminho. Na temporada regular, cada uma das 30 equipes disputa 82 jogos. Depois, 16 times disputarão os playoffs até chegarmos às finais da NBA, com o duelo entre o campeão da Conferência Oeste e o vencedor da Conferência Leste. Como funciona a temporada regular da NBA? Para chegar até o título da NBA, o campeão ele tem um longo caminho, né? Na temporada regular, de cada uma das 30 equipes disputa 82 jogos e 16 times disputarão as playoffs. Como funcionam essas playoffs da NBA? Nas playoffs, os jogos são sempre dentro das conferências. Times do Oeste só enfrentam adversários do Leste nas finais da NBA. A equipe de melhor campanha enfrenta o oitavo colocado de sua conferência. O segundo joga com o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto encara o quinto. Nas semifinais de conferência, o vencedor do duelo entre primeiro e oitavo enfrenta quem passar da disputa entre o quarto e o quinto. Já quem for o vitorioso no duelo entre o terceiro e o quarto terá pela frente a equipe que avançar na disputa entre o sexto e o sétimo. Por último, os vencedores das semifinais se encaram na final da conferência e a equipe que teve a melhor campanha na temporada regular jogará mais partidas como mandante. As 3 rodadas dos playoffs da NBA são sempre disputadas em melhor de 7 partidas. Como funcionam as finais da NBA? As finais da NBA são disputadas entre os campeões das conferências Leste e Oeste, em uma série de até 7 jogos. O time que teve a melhor campanha na temporada regular terá direito a 4 mandos de campo, né? E quem vencer 4 partidas primeiro será o campeão da NBA. E como funcionam essas franquias, né? Na NBA, assim como os principais esportes dos Estados Unidos, as ligas são formadas por franquias, franchises, né? Que têm proprietários. Assim, os donos podem optar por levar as equipes para outras cidades, geralmente por motivos financeiros. Ao longo da história da NBA, diversas equipes já mudaram de sede. Consequentemente, mudam também os nomes dos times.
O Los Angeles Lakers, por exemplo, era o Minnesota Lakers até 1960. Com o antigo nome, os Lakers ganharam seus 5 primeiros títulos. Já o Golden State Warriors já foi chamado de Philadelphia e San Francisco Warriors. Times da NBA que mudaram de sede de nome. Então nós vamos ver alguns exemplos desses times que mudaram de nome devido à mudança de local, né? Detroit Pistons, que já foi uma época Wayne Pistons até 1957. Né? Los Angeles Lakers foi Minneapolis Lakers até 1960. Golden State Warriors era inicialmente Philadelphia Warriors em 1962. Né? Então e assim vai, né? Tem muitos outros exemplos. Se você clicar nesse título azul, a gente vai poder visualizar outras equipes que também trocaram o nome. Então, pessoal, espero que tenham gostado muito de conhecer um pouquinho dessa liga norte-americana, né? Eu lembro que em algum momento a equipe dos Estados Unidos, a equipe de basquete, a seleção de basquete dos Estados Unidos, ela foi chamada de Dream Team, porque uma seleção, eles não tinham dinheiro ou interesse financeiro suficiente para contratar todos os melhores atletas da NBA, porque ia sair muito caro, uma coisa provavelmente alguns bilhões de dólares. Então esse time é praticamente um time inalcançável que eles vão e fazem parte da equipe dos Estados Unidos em Olimpíadas, né, nos Jogos Internacionais, mas normalmente eles têm as suas próprias competições. Bem, gente, o basquete norte-americano ele é o mais competitivo do mundo e a sua história é rica de glamour, rica de estrelas e um público ávido por novas disputas, rivalidades e façanhas. Espero que tenham gostado da aula de hoje, façam as atividades propostas para a aula, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.